Estamos aqui no bairro da Boa Vista, zona central do Recife, e nós vamos falar sobre a migração judaica e Clarice Lispector. Vamos contar um pouco da imigração que teve durante os anos 20 até os anos 40 e também a casa onde Clarice Lispector morou. E vamos falar também sobre o auge que era o reduto aqui, os artistas retirantes do interior e também da imigração judaica. Bairro da Boa Vista. A área abrigou, sobretudo nas décadas de 20 a 50, uma segunda comunidade judaica, formada em sua maior parte por judeus de origem askenazi, que são oriundos do leste europeu. Praça Maciel Pinheiro, localizada no bairro da Boa Vista, era a principal ponto de encontro da colônia no Recife. Próximo à praça residiu Clarice Lispector, uma das maiores e importantes escritoras do século XX. Nascida na Ucrânia, veio com sua família para o Brasil, escapando do antissemitismo. A escultura do Circuito da Poesia, instalada na praça, homenageia a famosa escritora. Rua da Imperatriz. Durante as décadas de ostensiva presença judaica na Boa Vista, a rua concentrou lojas de israelitas, como a ainda existente Livraria Imperatriz. Com a imigração judaica aqui no Recife, os judeus não teriam como deixar sua religiosidade de lado. Aqui no bairro da Boa Vista, zona central do Recife, eles instalaram a Sinagoga Israelita do Recife. Nos anos 20, uma sinagoga de fachada simples, que hoje ainda tem registro com o nome dos membros da comunidade judaica, e ela está situada na rua Martim Júnior, número 29, bairro da Boa Vista. Estamos falando aqui sobre a casa de Clarice Lispector, onde ela morou, e aqui no bairro da Boa Vista, durante os anos 20 aos anos 40, veio a migração de vários judeus. Os judeus vieram de várias formas, alguns também sem roupa, alguns vieram só com a própria roupa do corpo. E com isso, conseguiram batalhar e prosperar. E aqui, o bairro da Boa Vista, foi o local do induto dos judeus, mas não só dos judeus, mas também dos retirantes do interior, também dos artistas. Aqui teve grandes artistas, e entre esses artistas, também está Clarice Lispector, que morou nesta casa logo aqui. E Clarice Lispector influenciou a literatura brasileira, influencia até hoje também, que ela está em nossas memórias, principalmente na literatura infantil. Um dos maiores livros escrito por Clarice Lispector foi A Hora da Estrela. E que também Clarice Lispector morou nessa casa até uns 8 anos de idade. Depois, Clarice foi para o Rio com sua família. E hoje, queria mostrar como está a casa de Clarice Lispector. E também veja também como a casa era antes. E como era o bairro todo em si, que durante os anos 20 até os anos 40 era o bairro da elite. E aqui várias pessoas se encontravam, outra coisa. E também vamos mostrar como está hoje o bairro da Boa Vista e particularmente a casa de Clarice Lispector e o bairro e a Praça Maciel Pinheiro. Em 1928, aos 7 anos, Clarice Lispector aprendeu a ler e a escrever. Em 1930, pouco depois, escreveu inspirada por uma peça que havia visto, e foi a sua primeira peça teatral, chamada Pobre Menina Rica, de 3 atos e cujas páginas foram perdidas. Em 31, enviou contos para a página infantil do Diário Pernambuco, mas o jornal não publicou seus textos, porque os outros diziam, era uma vez isso e aquilo, e os meus eram sensações, eram contos sem fadas, sem piratas
então ninguém queria publicar. Após completar o jardim da infância, ingressou o ensino primário na escola João Barbalho, mostrando bastante interesse por matemática e passando a dar aulas de disciplina aos filhos dos vizinhos. Por volta dessa época, mudaram-se para a Rua da Imperatriz. Em 1930, na terceira série, Clarice ingressou no Colégio Hebreu Yiddish Brasileiro, onde aprendeu hebraico e Yiddish. O estado de mania agravou-se e Clarice escreveu, para tentar agradá-la, contos e peças. Mas em 21 de setembro de 1930, em 15 de dezembro, seu pai deu início ao processo de nacionalização, solicitando um documento inicial. Em 17 de junho de 1931, encaminhou um pedido de naturalização. Em 32, Clarice, aos 12 anos, foi aprovada, ao lado da irmã Tânia e da prima Berta, no ginásio pernambucano. Em 33, decidiu se tornar-se escritora quando tomei posse de vontade de escrever, vir-me de represente num vácuo. E nesse vácuo não havia quem pudesse me ajudar. Na sua última entrevista em vida, ela disse que nessa sua formação literária, misturei tudo. Eu lia romance para mocinhas, livro cor-de-rosa, misturado com Dostoiévski, da Estepe. E foi um choque. Aí comecei a escrever um conto que não acabava nunca mais. Terminei rasgando e jogando fora. A família mudou-se para uma casa própria na Avenida Conda Boa Vista. Manuel, eu queria saber, você como cineasta, qual a sua opinião que deveria ser feito na casa de Clarice Lispector? Dayan, eu acho que já se esperou demais para que pudesse ser feito alguma coisa em prol da história da Clarice aqui em Recife, no estado de Pernambuco. Eu acho que esta casa, ela tem um passado muito rico, passado este que as autoridades governamentais, acredito que até agora não olharam para isso. Acredito eu que se houvesse políticos, grandes autoridades da cultura que pudessem olhar para esta casa e dar a ela o respeito merecido ou por ela merecido, para que pudessem aqui fazer um polo de cultura, ou melhor, ser uma casa que pudesse mostrar a cultura que nós temos aqui em Pernambuco e que pudessem ser bem visitada por vários turistas, por vários produtores, enfim, por repórteres e todos aqueles que são amantes da cultura, que é uma das coisas que nós precisamos muito, é fazer cultura em Pernambuco e levar a cultura de Pernambuco para todo o mundo, porque Pernambuco é o celeiro da cultura. Bem, isso é um pouco sobre Clarice Lispector e o bairro da Boa Vista, do qual vocês viram um pouco de cultura, um pouco de história e muito mais ao que vocês verem. Confira também no nosso blog, O Jornalista, a página também O Jornalista no Facebook. Nos acompanhe e dê uma curtida.